Temos aqui a praia de Carapebus, vamos sair do olhar das terras e vamos falar sobre os dois fluidos, água e ar, na foto de cima. Temos a água, que é 10 mil vezes mais densa que o ar, ou seja, o ar 10 mil vezes mais ralo, e depois do ar 10 mil vezes mais ralo, e 10 mil vezes mais ralo, e com a obra de teoria de campos fluidodinâmicos, ou a interação fluidodinâmica, queremos saber qual deve ser massa, volume e área dos corpos dentro da água, dentro do ar, que é 10 mil vezes mais ralo, para com as diferenças entre MVA aqui para cá, podermos projetar a variação de densidade de MVA para todas as densidades, cada vez 10 mil vezes mais rala que o ar consecutivamente. E numa tradução de M vezes A, está de cabeça para baixo aqui, sobre área, M vezes V, massa vezes volume, sobre área, tem que ser mínimo. E vamos dar uma concentrada onde é a obra que está em questão. Estamos concentrados no encontro filosófico sobre a temática, onde o convidado é o Alexandre de Mello Del Pulpo, eu. O tema é Tópicos em Teoria dos Campos Fluidodinâmicos. Em Esperanto é Topikoi, pri teorio, pri campoi, dinamique fluidoi. O encontro que a gente fez dia 28 de abril. E aí temos a interação fluidodinâmica, os tópicos, é um pequeno resumo. Vamos dar um foco só no primeiro parágrafo, dizendo: propomos que para cada fluido I de densidade Fi existe uma relação entre os parâmetros de massa, volume e área dos corpos, Ci em interação com estes, através do espectro fluidodinâmico, o qual nos dá a apologia para a existência do princípio fluidodinâmico que reve tais grandezas, tal que a eficiência nesses corpos seja otimizada nas transferências de estado inercial, de momento, de impulso, entre as partes do meio que interagem com o corpo e ele. Aplicamos o princípio fluidodinâmico para corpos nos fluidos água, ar, que estão com as suas densidades 10 mil vezes mais ralas um do outro, e levantamos as constantes que os acoplam aos respectivos ambientes. Presumimos os aspectos dessa constante para os demais fluidos do espectro, seguindo de modo análogo o gap 10 a quarta kg por metro cúbico na densidade, inferindo, através dela, a relação entre MVA na água e no ar, dos corpos na água e no ar, ou e linha fluidos quaisquer, desde os mais densos até os mais ralos, tipo luz. Segue o resto da leitura e vamos passar algumas páginas para depois entrarmos novamente nas fotos. Aí a gente viu um pedaço do resumo, agora uma outra pequena parte do resumo em andamento. E vamos ver um pedacinho do índice como partes de um artigo prévio de tese. Esses dois são terceira, quarta e quinta versão, os pedaços. Trocando para a continuação desse índice, ele está com um formato diferente aí. Eu vou só ajeitar ele aqui embaixo e dar uma navegada com ele até lá em cima para ter toda a página passada, e a outra página vai estar embaixo em andamento para ser vista para quem quiser olhar detalhes depois. São novos olhares para o índice, ele está com a forma mudada. E antes de entrar essas tabelas que vem aí, tem mais um pedacinho do índice, só para ser destacado, que vai sobrepor o 14, o 15, o 16, e depois vai passando para os apêndices. E aí vão entrar as tabelas de todos os seres que existem dentro d'água, inclusive artefatos humanos, como o submarino, e depois todos os seres na tabela B, dentro do ar, seres vivos, e também artefatos humanos. E podemos perguntar, então, para ar, que é 10 mil vezes mais ralo, deve ter uma tabela C para 10 mil vezes mais ralo que o ar, como o ar da água. Essa tabela está num texto comentado, que seria ela todas as máquinas que viermos a fazer adequadas a um meio 10 mil vezes mais ralo que o ar, para o avanço da humanidade adiante. E aqui textos da introdução do artigo, que está com outro formato agora, para a gente focar o olho quem estiver buscando detalhes, para abrir a ideia do princípio fluidodinâmico e uma sequência até chegar à definição do princípio fluidodinâmico. São alguns comentários das páginas, dos pensamentos, das reflexões, com os dados, inclusive, sobre a tabela, que a gente vai voltar sobre eles depois, para argumentar lá adiante o chamado espectro fluidodinâmico. Aqui começa a aparecer essas equações que vão traduzir o princípio fluidodinâmico,
que a massa vezes o volume sobre a área, eu afirmo que esse, igual com exclamação, é um mínimo nos corpos em cada fluido, tal que maximiza a eficiência na transferência de estado, corpo, fluido, corpo, estado de inércia. O segundo princípio da interação fluidodinâmica é ele para todos os corpos em questão, em todos os meios. E aí o espectro fluidodinâmico, todos os corpos dentro da água dos seres vivos e dos artefatos humanos, todos os corpos dentro do ar dos seres vivos e dos artefatos humanos. A diferença é da ordem de 10 a terceira entre o produto massa vezes volume sobre área dos corpos de artefatos humanos para os seres vivos. E esses seres vivos se mostram com muita eficiência, inigualável, na verdade, comparada a estes, tal que, por princípio, então, argumentamos que precisamos levar esse produtório massa-volume área dos artefatos para o mínimo que é dos seres vivos. E isso, o segundo princípio, para todos os fluidos, além da água e ar. Uma outra versão dele no milimetrado. E as leis que transcorrem sobre a área, lei topológica e lei de escala, que estão detalhes aí só para um ou outro flagrante de informação. Para entrarmos nos desenhos nas máquinas, na verdade, não só desenhos, mas objetos. O principal artefato humano mais avançado nosso, o ônibus espacial. O produto massa vezes volume dele é da ordem de 10 a terceira a 10 a quarta. E o mais sofisticado, talvez, dos seres vivos para navegação no fluido ar, o urubu, com a sua massa vezes volume sobre área da ordem de 10 a 0, quase nem 10 a 1, talvez 10 a 0, com rigor. E algumas imagens que também veremos nas fotografias em melhor detalhes. Vou passá-las com uma certa velocidade para trocá-las, porque tinha transparência aí também. E aqui desenhos. Antes dos desenhos eu quero mostrar mais fotografias de objeto, os objetos então a natureza real, viva, os artefatos humanos, aqui no caso um pedaço de um chicharro, aqui tem uma ave, uma asa de galinha, aqui uma asa de uma ave, aqui uma quilha de uma prancha de surf. Temos 3 cataventos elétricos instalados no formato pendurado. Aqui uma hélice para o aerocóptero em miniatura, outra hélice que ficaria dentro, externa a essa, que ele é de dupla turbina ecocêntrica. Aqui os urubus, novamente, os principais mestres do conhecimento que traduzem as leis. A primeira lei de quebra no conjunto de continuidade da superfície que interage com o fluido, no caso a asa, quebrada em um conjunto de penas. E cada pena, que além de se sobrepor em outra lei, é quebrada em barbas e cada barba em bárbula. Daí a área de uma pena ser 4 a 5 vezes a área de uma superfície lisa do tamanho dela. E a área da asa poder chegar talvez até 10 vezes, como especulação. Aqui é uma foto de uma barba de uma pena, que seria 2 a 3 centímetros, quase 4. Está em 2,5 metros na instalação aerocóptero e unicicleta em 2003, quando vieram os nossos prêmios Nobel aí. Aqui está na Biblioteca Central. Aqui um peru em Zimbábue, formal injetado, uma galinha caipira e um gavião carcará vindo do Paraná. Dados de uma hélice de 4 metros de envergadura, paletas da hélice, conjunto de paleta dupla, aqui a turbina vista anterior, e outras máquinas no espaço do salão, outras partes da obra de 2003. Aqui, fotografia de desenho da pesquisa da unicicleta de fluidodinâmica, que é o foco do salão aqui, desse vídeo em específico. E os novos cataventos elétricos, uma libélula, para outros dados de outra topologia, que não é da pena, tão sofisticada quanto, outra coletânea de cataventos elétricos, outras fotos deles. Novamente um urubu para registro e vamos desfechar mostrando essas asas, como usar hélices feita de asas agora, e não só de penas. E aí você pode definir um urubu de força. Uma hélice de um urubu de força é uma hélice que tenha duas asas, ou direita ou esquerda, de urubu. Uma hélice com uma ave de força é uma hélice, são alguns urubus atrás do RU, com 2 asas direita ou 2 asas esquerdas de uma determinada ave. Voltando a desenhos para algumas aplicações no fluido ar, com o aerocóptero, movimento de rotação, asa pássaro, movimento de oscilação,
Uma aplicação da asa pássaro sobre o corpo, junto com a unicicleta, no formato minicicleta, aí um olhar mais detalhado. E embolamos. Aqui um novo modelo de aerocóptero. Todas essas obras expostas já nos nossos salões atuais, aqui numa flagrante melhor para desfecho. O aerocóptero, agora a asa pássaro, que é o movimento oscilado, e o princípio fluidodinâmico à esquerda. Aqui já é a máquina não só para o ar, mas é a máquina peixe com a máquina pássaro, a chamada máquina peixe-pássaro. Convite a todos, a nossa coletiva de arte no Semune 2, para ver essa prancha com nossos outros artistas expondo no projeto do professor Gevu, quanto é arte mais ou menos, junto do projeto do professor Orlando Faria, quanto mais arte melhor. E holografia dos ambientes com as suas devidas densidades, para sabermos a cada ambiente qual o produto massa-volume área adequado a ele. E uma combinação das duas pesquisas, de novo, da unicicleta, inserindo aqui nesse contexto ao vídeo da asa pássaro, da pesquisa em fluidodinâmica, com a asa pássaro sendo propulsor da unicicleta no formato pé no chão e asa pássaro como propulsor. E fechamos aí. Eu sou Alexandre de Mello Del Pulpo, agradeço a todos. Parabéns.